aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Gente, o papo é sério, por isso já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Estamos trazendo para vocês a análise do Sport TV, com Denilson e convidados, rasgando elogios ao Arrascaeta, ao Pedro, claro, e ao Mengão, galera. E como vocês sabem, só ele tem coragem de falar, né? Ele rasga o verbo mesmo, elogia e também detona quando é preciso. Por isso, fica comigo até o final, porque esse vídeo tá top demais. Com muita análise, né? Aí sobre o jogo do Flamengo contra o Corinthians, que deu aí essa goleada, né, de 4-0, né? Deixou aí o rival totalmente amassado em campo, sem nenhuma reação dos jogadores do Corinthians, e a mídia está assim de boca aberta com tudo isso que aconteceu na noite de hoje. E eles estão exaltando que o Flamengo agora é líder no Campeonato Brasileiro, e vamos saber tudo o que eles falaram. Por isso, vamos deixando aí os créditos para Sport TV. Isso mesmo, vamos pro corte. Arrascaeta, mas poderia ser Pedro e Pulgar também. Gostei muito do jogo do Pulgar hoje no Flamengo. O Flamengo realmente foi um recital. Vou de Arrascaeta pelos gols, criada de jogada, mas poderia muito bem ser o Pedro também. A enquete está no ar até o fim do programa. Você aponta o QR Code ali no... Vou de Pedro. Com esses nomes, eu vou de Pedro. Não, pode. Você queria votar em outro? Assim, eu acho que o melhor jogador do Flamengo hoje em campo foi o De La Cruz. Mas, obviamente, que acaba os gols, chamam muito a atenção, a atuação, assim, o refino técnico do Arrascaeta, os gols do Pedro. Mas eu acho que no jogo em si, eu estava no Maracanã, eu acho que o De La Cruz fez um partidaço, assim, das melhores que ele fez com a camisa do Flamengo, se não foi a melhor. Concordo com o Felipe, acho que os dois volantes mandaram no jogo, na verdade, né? Pudesse ser um craque, era Eric e De La Cruz, né? Mistura de Pulgar com De La Cruz. Você acha, sem zoeira, tá? Que eu gosto de brincar muito, mas agora é sem zoeira. Você acha que a declaração da esposa do De La Cruz despertou nele uma intensidade maior? Conta qual a declaração foi. Não, porque ela falou que o De La Cruz, assim, que ela não gosta de estar aqui, do Rio, que ela não gosta do Flamengo e que o amor dela é o River. E que o De La Cruz, no final do ano, voltaria pro River. Obviamente é uma declaração de quem troca uma ideia dentro de casa, né? Então, por isso que tem um peso essa declaração no meu ponto de vista. E aparentemente parece que ele passou a jogar melhor, a se entregar mais, a se dedicar mais. Será que tem a ver essa minha leitura ou eu estou falando uma bobagem? Rede social. Deve ter chegado um monte de mensagem na rede social. Vai pro River. Não joga aqui no Flamengo, não. Mas, de fato, é um ótimo jogador, mas é um eu acho que tem a ver. Assim, eu prefiro acreditar... Eu acho que o De La Cruz e o Arrascaeta, eles têm uma questão física importante. E acho que sempre que o Flamengo conseguiu dosar, equilibrar essa questão da minutagem, eles conseguem render mais. Por exemplo, o De La Cruz não jogou, nem foi a Quito, porque ele tem um problema qualquer com altitude que ele não se dá bem. Então ele passou a semana aqui no Rio, treinando e tal. E aí teve essa atuação que, na minha opinião, foi, para mim, exuberante hoje no Maracanã. E o Arrascaeta, ele vem conseguindo controlar a minutagem. O Flamengo vem conseguindo equilibrar um pouco, assim... Então, eu prefiro acreditar que eu acho que esse trabalho de minutagem, essa questão física, está favorecendo os dois uruguaios. Mas eu acho essencial debater isso, cara. Assim, o planejamento do Flamengo para o retorno do Pedro e para o retorno do Arrascaeta. O momento da temporada em que eles voltam e como eles voltam. Mas o craque da rodada para você, Luzete? Pedro, o que ele potencializa os outros jogadores do Flamengo é uma coisa impressionante. São 2 gols, é assistência para o Arrascaeta servindo de pivô, porque ele é diferente dos 9 que vinham jogando até então no Flamengo, seja Juninho, seja Plata, seja Bruno Henrique, não só tecnicamente, mas de característica. São 2 quase golaços absurdos que o Flamengo faz no jogo por causa do Pedro, primeiro numa jogada individual dele, depois na tabela com o De La Cruz, tabelando 1-2 até a finalização do De La Cruz. Cara, o Pedro é um negócio fora do comum. Eu sou muito, muito fã desse jogador e vê-lo atuar nesse nível tão próximo da volta, né? Voltou outro dia a jogar, já tem 4 gols no campeonato. Então, assim, poderiam ser todos esses citados, mas o Pedro, para mim, está um degrau acima. Eu fiquei surpreso com a escalação do Pedro como titular hoje. Eu achei que o Flamengo ainda ia dar mais alguns minutos para ele no banco, para ele entrar durante o jogo. Assim, me surpreendeu, assim. Porque, assim, eu não via uma necessidade tão grande
Assim, ainda que o Bruno Henrique e o Juninho não venham tendo sucesso como centroavantes, assim, o Flamengo vinha de 2 placares em branco, né, contra Vasco e LDU, mas eu achava que, pela gravidade da lesão do Pedro e por pouco tempo que ele voltou, eu achava que o Flamengo ainda ia segurar ele mais um pouco. Mas lá no campo, apurando um pouquinho aqui, conversando com um com o outro, os caras falavam que estava difícil segurar já o Pedro. Sabe assim, quando o cara já tá no treino mostrando... É o treinamento, que no treino o cara já tá muito assim, que não dava mais pra segurar. Isso aí mostra entendeu? o grande profissional que ele é. O cara se cuida demais, pô. O cara se cuida, vai pra casa, trabalha, busca sempre. Voltou bem, pô. Essa é a mais Amarrando pura o cavalo, verdade. assim, chega uma hora que você não aguenta mais. Tem que soltar. Ele voltou em mostra. 7 meses, o que para cirurgia de ligamento cruzado é um tempo que assombra, né? 7 meses ele voltou a jogar. E os relatos são que desde o primeiro dia pós-cirurgia, a cirurgia foi muito limpa, né? Que é um termo que os médicos usam, o joelho ficou muito limpo, não inchou. Ele já pôde desde os primeiros dias fazer fisioterapia, fortalecimento. E, cara, hoje vendo o jogo e, assim, vendo a atuação do Arrascaeta, fiquei pensando muito nisso. Sobre como no ano passado o Flamengo esticou um pouco a corda do Arrasca, levou até o limite, aí parou para ele fazer uma cirurgia e como ele voltou bem, como ele está bem nesse Campeonato Brasileiro. Porque se você pegar a escalação do Corinthians com 3 volantes, esperaria um pouquinho mais de intensidade na marcação e você, de repente, explorar ali um contra-ataque. Se a gente analisar ali o primeiro recorte do jogo, ali os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não chegava no gol, pô. No jogo inteiro, o Corinthians teve uma chance de gol. Foi o chute do Carrilho que a gente mostrou ali. Uma chance. Eu acho que o Flamengo fez, eu concordo com o Rizek e concordo também com o Losetti, com todos nós, acho que concordamos em relação ao melhor desempenho, ao melhor jogo do Flamengo. Eu sempre falo aqui desde o começo do fechamento do Sport TV, eu sempre falei aqui que o Flamengo, sem bola, se for um time que se doa dentro de campo sem bola, as oportunidades eles vão criar quando eles têm a bola, porque é muito jogador de qualidade no setor em cada setor do campo, assim. Os dois... Tá acontecendo um pouco isso, Denilson. Os números mostram, assim, Sim. foi o 5º jogo seguido do Flamengo sem sofrer gol. Isso é importantíssimo, que é essa entrega sem bola. Então, porque já sabe, e tenho certeza que internamente a conversa é essa. Cara, vamos, né, sem bola nos dedicar, porque a hora que a gente estiver com a bola, a gente vai construir. Mas eu acho que os caras sentem o cheiro, né? Os caras sentem o cheiro e sabem quando os caras estão, desculpa o termo, mas estão cagados. O Corinthians entrou em campo, parecia que estava com medo. Felipe Melo chegou, hein? Felipe chegou. Eu não consigo entender um clube tão grande como é o Corinthians, quando o Corinthians joga dentro de casa, da torcida tão apaixonada como ela é, tá em campo, e ninguém, dá um carrinho, ninguém dá uma dura em ninguém, sabe? O Flamengo passeou em campo. O Flamengo, ele fazia pressão, às vezes, na saída de bola do Corinthians, tinham 2 atletas, ele tinha o Arrascaeta e o Pedro, né, os caras ali querendo roubar a bola, e você via, de repente, o zagueiro do Corinthians tocando a bola pro lateral e se escondendo para não receber a bola novamente. Bom, chuta a bola lá para frente. Então, medo de jogar, assim, com a camisa do Corinthians. Então, assim, achei que foi realmente foi muito abaixo o Corinthians, o Flamengo foi muito bem, mas o Corinthians teve muito medo de jogar. E olha como o Flamengo fez o que quis no campo. Fez o que né? quis. Se o Flamengo quisesse assim, eu preciso fazer 5, 6, teria feito. Essa jogada foi maravilhosa. Teria Do feito. De La Cruz com o Pedro, né? Que começou com a Arrascaeta antes. Apesar do Hugo ter falhado no gol, mas pra frente a gente vai falar sobre isso, cara, ele tirou pelo menos 3 bolas assim claríssimas. Essa é uma O gol do Pedro que ele evitou é absurdo, a defesa com o pé, o golaço do De Pedro. 3 dedos que acho que verdade. Ele tá caído e ele levanta o pé pra lance evitar. Esse pênalti com delay aí. Ai, papai. Ai, daqui a pouco eu volto pro estúdio, eu quero fazer uma simulação desse lance aí com o Eric. Você achou simulação, eu ia fazer, vamos tentar reproduzir o lance aqui no estúdio. Eu ia fazer com o Felipe Melo, mas eu tô com medo. Não vou chamar ele pra fazer essa parada não, eu vou no Eric. Sabe o que é? Porque, assim, eu venho aqui, é mais do mesmo, né? Aí vão falar, não, mas é clubismo, não é questão de clubismo. Vamos lá, eu marcaria pênalti. Vendo o lance na TV, como eu assisti na TV, eu marcaria pênalti. Mas o VAR teve que chamar. Por que em outros jogos aconteceu e o VAR não chamou? Que aconteceu um lance parecido que eu daria pênalti também. Como, por exemplo, do Fluminense novamente. Do Arias. Sabe? Então, assim, a gente vai ficar batendo nessa tecla, porque, de fato, eu marcaria o pênalti. E é discutível. O negócio Eu não achei que foi pênalti, não. Então, por isso é discutível. Eu não achei, não. O negócio é quando nós chegamos aqui e falamos assim, não, realmente é brigar contra a imagem. Isso não é, poxa, o juiz pode dar pênalti, pode não dar pênalti. Mas se o VAR chamou nesse lance, por que em outros jogos o VAR não chama? Sabe, assim, se tem a dúvida. Isso é que é complicado. Você achou que foi pênalti, Zeke? Cara, eu acho que é assim, no campo eu entendo perfeitamente o juiz não ver. E quando o VAR chama e a imagem mostra, eu acho que é um pênalti. Eu não consegui ver força pra derrubar o Arrascaeta. Eu acho. É que assim, eu achei o pênalti tão irrelevante pro jogo.
Achei uma coisa tão menor. O jogo foi, assim, um banho de bola. Então, assim, tudo bem, o Flamengo tinha ganhado de 6 do Juventude. Mas eu acho que foi a maior diferença entre times de grandes prateleiras do campeonato Eu aqui. achei a atuação de hoje melhor do que contra o Juventude. Foi uma atuação tão forte do Juventude, Flamengo, o placar tão foi ruim mais do Corinthians. dilatado, mas eu achei que O hoje... pênalti eu nem O liguei, Flamengo cara. hoje Assim. construiu gols, não é jogadas que foram muito mais assim, plásticas, de um futebol mais bonito, de um futebol de muita imposição sobre o adversário. Foi? O meu argumento. Eu não vou chamar o Felipe porque eu tô meio tomar um carrinho do Felipe. Vem cá, Eric, por favor. Felipe, não, você não. Você é certeza? muito... Não vou não, mano. Você não, mano. Vem cá, Eric. O que você quer, O meu argumento. Ah, você é o Arrascaeta ou você é o Não, Coronado? Felipe, não, você não. Não, você é louco. O meu argumento. Você que prefere ser quem? O Arrascaeta outra coisa. ou o Não, Coronado? você é melhor, eu sou ruim Eu de sou bola. eu sou o Arrascaeta. Abre tela, por favor. Porque é o seguinte, eu balanço aqui e te dou a caneta. Tá. Você não pisa no meu pé. Eu faço Pisa isso. bem por cima. Pisando no pé. Se esse movimento acontece, pra mim é pênalti. Eu não vou precisar nesse tênis que eu não tenho nem Cê é dinheiro louco, pra isso aqui, comprar cê ele. é louco, zeradinho, tá usando agora, novinho. Agora, o movimento que o Coronado faz é esse movimento aqui, ó. De raspar. Isso. E aí tem o... Pode ver aí, ó. Tem o... Ó, perfeito. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele vem chapando aqui, ó, pra tirar a bola. Arrastando o pé. É, porque se ele vem aqui pra travar e pisa no pé, e aí é pênalti pra mim. tem Esse um é o meu toque muito argumento, sutil, tá? né, no pé dele, Ó, tá né? vendo? Ele Então, chega tem um toque, chapando Mas e ele tomou a caneta. Tem um toque. Discutível porque tem um toque. Mas você acha que é suficiente pra derrubar? Não, então... por Faz isso que você é aí, Felipe discutível. Melo, com o Eric aí, deixa eu ver. Mas, ó, sabe que pra melhorar Felipe isso é no meu amigo, brasileiro... não vai fazer nada comigo. Pra melhorar isso no brasileiro, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer como a Premier League. É decisão de campo. Sabe? É decisão de campo. Essa imagem pra mim é a imagem do pênalti, tá? Essa aqui que tá no nosso telão. Aí, tá vendo que ele vai só chapando assim pra... Essa, ó. Ele não Essa vai pra por mim, cima, essa pra cara. mim é a imagem que é pênalti. Essa pra mim é a imagem que é pênalti. De VAR. O Eric tinha alertado ali na nossa conversa antes, Eric, que se tinha um contato... Toque no joelho ali, Isso. o joelho com o joelho ali. É, cara, eu continuo achando que não foi eu pênalti. também acho que assim... PC vem hoje ou não? Hoje não. Mas assim, insisto nisso. É que é uma coisa tão menor no jogo. Porque assim, Você achou pênalti, né? se não dessem esse, poderiam ter dado um outro do Cebolinha, que é um lance também polêmico, que não deu. Ou poderia ter saído outro gol também. Ou 2, 3 mais gols do exato. Flamengo. Não, assim, a sensação de quem A estava arbitragem hoje não foi eu assunto trabalhei no jogo, Maracanã. A sensação era de que o Corinthians ia jogar 200 minutos e o placar não ia mudar no... O Corinthians não ia fazer gol. Tava confortável. O Flamengo estava muito tranquilo administrando o jogo. Você acha que assim. essa é a sensação de todo mundo que estava no estádio? Até do Dorival? Até do Dorival. Que estava no estádio? Até do Fabinho Soldado, que também tava toda hora coçando a cabeça. Também. Falei, meu Deus, será que o Dorival vai falar que Uma não? outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês não acharam que o Hugo demorou a pular nessa bola do Cebolinha, não? Embora ela tenha ido bem no canto, Tinha assim. muita gente na frente dele. Então, eu no estádio, eu falei assim, o Hugo bola vai do chegar na Cebolinha? bola. Eu achei que o Hugo ia chegar na bola. Eu O tive a primeiro mesma gol? sensação. Primeiro Vamos colocar gol, o primeiro gol. É. Tinha Vamos muita colocar. gente na frente dele, né? Eu não sou goleiro, não tenho pretensão de avaliar assim, mas eu achei que era uma bola que ele chegaria. É, o primeiro gol. O primeiro gol, além da liberdade, né? E aí o Flamengo é mestre nisso, cara. O Flamengo ele muda de um lado pro outro com muita tranquilidade, liberdade e rapidez, cara. Então surpreende. Se você pegar o primeiro gol do Cebolinha, olha a O quantidade. Ayrton Lucas passa que mata o Mateuzinho. Eric, Não, o Mateuzinho que tá marcando Olha o a Cebola. quantidade de jogadores do Corinthians Ele correndo fica na pra dúvida. trás. É. Correndo pra trás. Pra gente mostrar o primeiro gol do Cebolinha. Quando ela vai no Cebolinha, olha o tanto de jogador correndo pra trás. Olha então o Lucas passando, levando o carinho com ele. Muita gente na frente dele, né? Eu acho que tinha muita gente na Muita frente gente. dele Eu fiquei também. na dúvida. No estádio, quando o Cebolinha bateu, me surpreendeu a bola ter entrado. Muita gente. Muita gente na frente dele. E essa é uma jogada clássica do Cebolinha. Cortar pra direita, trazer pra direita e finalizar no canto oposto. Ele faz isso quando ele tá bem. E aí esse gol ajuda, né? Cedo, Porque você muda Gol completamente. cedo. Eu falei aqui da falta de... Poderia ter tido uma falta de humildade do Corinthians, mas vale ressaltar que quando você vem, de repente, com essa estratégia de se defender, você toma gol com 5 minutos, você fala, cara, ou a gente sai um pouquinho e mostra um pouquinho... Estamos falando do Corinthians, tá? Time de peso. Então a gente tem que também, de repente, mostrar um pouco mais de personalidade. E aí o Flamengo, com 5 minutos, 1-0, se sente mais à vontade no Olhando jogo. pro Mas é banco que assim, do ó, Corinthians, o que daria pra fazer na tua visão? Eu pensei Com no 5 Martínez minutos no de lugar jogo? do Bidon. Não. Escalação inicial. Martínez no lugar do Bidon, tem um volante mais pegador em vez de um volante com mais capacidade de criar. Porque eu não vejo assim, no banco do Corinthians, um jogador, uma opção... O Bidon, por incrível que pareça, depois dessa pressão inicial do
do Corinthians, Ele cresce no jogo. Para mim foi o jogador que mais se Isso. destacou. Tudo que o Corinthians fez de bom no primeiro Mas não tempo. destacou exagero, né? Que não se queimou, né? Mas assim, ó. Eu acho que o Corinthians tem um problema sério que são os zagueiros. O Corinthians não consegue se acertar Então, gente, a na sua questão dupla de zagueiros. A questão é muito... Desde o início do ano, o Corinthians vem sofrendo com isso. E aí, se você não protege esses zagueiros, deixar exposto assim, aí vai tomar gol. Não Então, tem jeito. a questão, eu acho que a questão é mais profunda do que o jogo de hoje. Porque assim, o Flamengo já vem jogando bem, já vem crescendo, vem jogando bem e o Corinthians vem jogando mal. Tanto que o Corinthians demitiu o técnico. O jogo de hoje confirmou o que a gente tem assistido dos dois times. Não é que o jogo de hoje foi diferente daquilo que o Corinthians vem mostrando, muito diferente do que o Flamengo vem mostrando. O jogo de hoje meio que confirma hoje o abismo que há entre Flamengo e Corinthians. Mas o Flamengo foi melhor do que vinha sendo e o Corinthians foi pior do que vinha sendo. Então, hoje... As coisas se acentuaram. Ok. A diferença foi maior do que a Podem gente ter até podia se imaginar. acentuado. Hoje o Flamengo parecia o Barcelona do Messi, muito porque eu acho que o Corinthians não foi pro jogo, deixou o Flamengo fazer o que quer. Mas assim, os dois times têm uma diferença muito grande entre eles. Tem. Tem uma diferença muito grande. Mas nem Quando sempre você ela pega se time, traduz com a clareza que Mas todos eu os acho que não sentidos. deveria ser uma diferença tão grande. Acho que o Corinthians tem um bom time de 1 a 11. Se você conseguir arrumar um zagueiro ali e tal, o Corinthians tem um bom time. Não é pra ficar tomando 4 toda hora como tomou O hoje, Corinthians não. enfrentou vários jogos muito melhores do que hoje. Não o é pra Palmeiras, tomar Corinthians- de 4 assim, não. Sim, mas hoje eles entraram com 3 zagueiros. Para início de conversa, não vou falar que faltava comando, porque senão eu vou estar faltando respeito com quem estava no comando lá. Mas faltou um treinador, de fato, porque o treinador estava lá em cima. Era o interino que estava ali. Né? Então você entra com 3 centrocampistas. Vamos ganhar o meio-campo, vamos dominar o meio-campo. E mesmo com 3 centrocampistas, os caras perderam completamente o meio-campo. Eles perderam o meio-campo. Mas não é que eles perderam o meio-campo para ter posse de bola. Eles perderam o meio-campo para tudo. Eles não marcavam, chegavam tarde nas marcações. Era erro de encaixe a todo momento. Às vezes tinha que sair o zagueiro, a gente vai ver depois nos gols, zagueiro para sair, ao invés de sair no Pedro ou na Arrascaeta para caçar, os caras saíam completamente tarde. Sabe? Então, assim, tudo isso é um problema que faltou de fato alguém. No segundo gol, inclusive, quando nós vemos o segundo gol do Flamengo, na hora que toca uma bola, o Memphis faz assim, ó. Ele olha e faz assim, na jogada assim, tipo assim, pô, quem é que vai sair pra bola? Cadê o encaixe? Quem é que vai sair aqui? Sabe? Então, o único que tinha, Olha lá o gol, ao meu modo de pensar, personalidade pra fazer alguma coisa, que tava fazendo com bola no pé, era o Memphis. Até tomar uma entrada do Léo Ortiz? Não, do Léo Ortiz. Léo Ortiz, perdão. Que ninguém falou absolutamente nada. O juiz deu falta normal, mas aquilo foi um lance, inclusive, para cartão amarelo. E o primeiro, quem ficou maluco foi o capitão do Corinthians. Ele ficou doido, porque que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, na leitura ele fala, poxa, mas não vai dar cartão amarelo para ele? Como é que você não vai dar cartão amarelo para ele? Depois o Léo Ortiz faz uma outra falta, ele fala, sem cartão amarelo. E a primeira falta que ele faz, ele toma cartão amarelo e vai reclamar com o juiz. Então, essa falta tirou o Memphis, que, querendo ou não, era o único cara. Ele pegou uma bola na frente do Gerson, teve que fazer uma jogada e pegava, levava, driblava um, driblava dois. Era o único que tinha personalidade no Corinthians. Então, assim, pra mim, o Corinthians hoje foi uma falta de personalidade tremenda e uma falta de personalidade para jogar no Maracanã lotado contra que está um dos melhores times, não só do Brasil, mas do nosso continente. Meu irmão, vai pagar caro. Sem bola, né? Porque o Memphis, sem a bola, faltou muito dos atacantes do Corinthians. O Memphis coronado, depois que entrou, o Yuri. Cara, o Flamengo saía jogando, a diferença de pressão, o que o Flamengo incomodava o Corinthians, pressionava os zagueiros. Os atacantes do Corinthians que não têm essa característica ou não estão acostumados a fazer isso. Cara, Pulgar e De La Cruz, à frente dos dois zagueiros, você tem 4 jogadores muito bons para começar a jogada. Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar e De La Cruz. Eles faziam um quadrado, só 2 jogadores do Corinthians, os 2 volantes saindo para tentar grudar nos volantes do Corinthians, abriu um espaço gigante nas costas. Então, era um time que estava, eu não vou dizer desorganizado, mas que não parecia bem preparado para enfrentar É o time. o terceiro jogo do Flamengo, do Felipe Luiz contra o Corinthians. Terceiro jogo. Ele estreia contra o Corinthians no Maracanã, jogo da ida 1-0. da semifinal, mas jogando muito melhor do que o Corinthians, muito melhor. O jogo da volta, ele perde o Gabigol com 18 minutos do primeiro tempo Bruno e amarra Henrique, Henrique, desculpa. E tira o Gabigol. E amarra um 0-0 constrangedor para o Corinthians. Então, sim, ele já tinha superado muito o Corinthians nos 2 jogos. Não sofreu gol ainda, né? E esse ano foi um negócio assim, uma diferença abissal. O Corinthians Eu vou levou... falar uma coisa pra você, o Losetti destacou a saída de bola do Flamengo, né? Eu acho que esse time do Felipe, ele sai a bola de um jeito assim, tão bom de se ver e tão organizado e tão eficiente, que nem o time do Jorge Jesus saía a bola de trás assim, cara. Como esse time sai tocando a bola de trás, como é organizada a saída de bola do Flamengo com o Rossi,
os dois zagueiros. O Felipe já tinha elogiado isso dos dois zagueiros do Flamengo também. Os dois zagueiros com o Pulgar e o De La Cruz, cara, nem o Flamengo do Jorge Jesus saía tocando a bola de trás assim tão bem, de forma tão assim, tão impositiva sobre o adversário, sabe? Mas posso te falar a diferença? Você pega hoje, principalmente, você pega o goleiro do Flamengo, que é muito bom com os pés. Os dois zagueiros, que eu já vinha falando, a gente já vem falando há bastante tempo. Agora, a dupla de centrocampista do Flamengo, tanto o Pulgar como o De La Cruz, quando eles vêm, quando a bola tá no zagueiro, os caras vêm igual bicho pra querer ter a bola no pé. Diferente de outros times, diferente do Corinthians, por exemplo, que os caras escondiam ou então vinham trotando pra não receber a bola. Os caras vêm igual maluco. Até mesmo quando tem pressão, os caras ganham 3, 4 metros na frente e eles recebem a bola. Então são caras preparados para isso, treinam para isso, que gostam de ter a bola no pé. Por isso que o Flamengo tem saída de bola, tudo que é lado. Num jogo desse tamanho, o Corinthians está com um treinador interino e com todo o respeito. Não era a hora dos jogadores do Corinthians, são todos jogadores cascudos, dos jogadores experientes. Muitos, né? E um jogo como esse, né, não é porque há uma diferença muito grande, porque a gente está falando de um Felipe Luiz que já está há um tempão dirigindo o Flamengo, então você vê que os caras estão jogando taticamente com inteligência, porque tem um comando ali. Então a gente vê que há uma coordenação de movimentos dos jogadores do Flamengo em construção, a bola chega do meio de campo, os caras já sabem o que tem que fazer. O Pedro, essa volta do Pedro elevou esse ataque do Flamengo muito para um nível muito maior do que o Flamengo vinha jogando. Quando a gente fala das alterações do Flamengo, sai Cebolinha, entra Araújo. Sai De La Cruz, entra o Alan, que é um outro jogador dinâmico, assim. Então você vê que a diferença de elenco é muito grande, mas num jogo desse tamanho, eu acho que é a hora do jogador chegar e falar, cara, o Orlando Ribeiro, que é o interino, cara, deixa a gente assumir essa responsabilidade aqui. Vamos organizar nós aqui. Pelo menos vamos te ajudar. Filho? Vamos te ajudar aqui exatamente assim. Para isso existe o capitão dentro de campo. Mas assim, existe uma diferença enorme da leitura, quando você faz a leitura corporal, tanto do atleta do Flamengo como do atleta do Corinthians. Você pega os atletas do Corinthians, quando queriam sair jogando, o Hugo tocava a bola no zagueiro, o zagueiro ficar em pé, o zagueiro pegava a bola aqui assim, ó. Aí tocava a bola e saiu aqui assim, ó. Sem dar opção, os né? caras do Flamengo era o seguinte, meu irmão. Os caras do Flamengo ficavam assim, ó. O Pedro Arrascaeta. E os caras lá atrás. Se tocar a bola, eu vou roubar. Se tocar a bola, eu vou roubar. Isso faz uma diferença enorme. Os caras sentem cheiro. Foi um jogo desse tamanho pro Flamengo. Pro Corinthians não foi. O Corinthians foi pro Maracanã. O Flamengo foi para um grande jogo. E nessa imagem que tá o Dorival... Primeiro, assim, uma dúvida para vocês, jogadores. Com todo respeito, assim, o Dorival oficialmente não assinou o contrato ainda. Mas ele não teria ido ao Maracanã se não tivesse certo, né? Foi, inclusive... Né? Eu não tenho dúvida que ele foi no vestiário. Não, ele foi. A informação foi dada na reportagem, ele conversou com os jogadores, então ele não teria ido se não tivesse certo. A cara de felicidade dele. É uma pergunta... Então, antes de te perguntar o que passava pela mente do futuro treinador corintiano, uma pergunta capciosa para vocês. Fosse o jogo de hoje, Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, ele não estaria no banco hoje? Estaria lá no gramado. No gramado, né? Com certeza. Optou por essa, hoje não é o dia para estrear. Deixa eu ficar em claro cima, isso, deixa né? eu olhar como é que vai ser as coisas, claro, realmente, né? porque... Ok, temos um consenso sobre isso aqui. Isso é bem claro, meu modo É uma de pensar. especulação, mas todo mundo pensa igual, né? Ou alguém pensa diferente? Eu acho que ele estaria na beira do campo. Né? Eu acho. Beleza. Então tá. Vai lá. Mas eu acho que mesmo sem estar na beira do campo, acho que ele já acertado a vida dele com o Corinthians, sabendo que vai ser o técnico do Corinthians, eu não sei se teve, tá? Tô falando sob hipótese. Acho que não teve pelo que todo mundo falou. Mas ter uma coisa mais atuante dele. Ter ido ao hotel, de repente, ter feito uma pré-eleição, ter dado uma ajuda ao Orlando na forma de arrumar o time. Porque, assim, querendo ou não, ele conhece o time do Flamengo, ele conhece alguns jogadores. Ele até observou muitas vezes o Flamengo como técnico da seleção brasileira para convocar os jogadores. Quantas vezes ele não teve nesse camarote aí vendo os jogos do Flamengo como técnico da seleção? Será que, assim... Eu não sei se ele fez, tá? Se ele fez, ótimo, beleza, eu retiro o que eu tô falando. Mas se não fez, eu acho que deveria ter feito. Vai até o hotel. Orlando, como é que você tá pensando em jogar hoje? Pô, com 3? Houve uma será que não é melhor conversa isso, dele melhor com os aquilo? jogadores, é o que foi noticiado. Eu não sei o nível da Quando conversa. o Orlando chegou ao Maracanã, naquela entrevista antes do jogo que os técnicos dão, ele falou, eu não falei com o Dorival. Ele falou, o Orlando falou pro Plácido, nosso repórter, ele falou, eu não falei com o Dorival. Provavelmente o Dorival não quis falar também. O Dorival não quis se meter. sabe o que aconteceu? Já Ele falou, se eu aconteceu não vou comigo. ficar no banco, eu também não vou... Deve ter acontecido com o Denilson também. É coerente. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, polêmica aí no pênalti
né, marcado para o Arrascaeta, onde o Pedro chutou e fez gol, né? Um golaço, diga-se de passagem. Os comentaristas aí deixou claro que realmente não foi pênalti. E a opinião de vocês? Vocês concordam que realmente não foi pênalti ou foi pênalti sim? Na minha opinião foi pênalti sim, e tanto o VAR como ali o juiz, né, eles acertaram em dar o pênalti ao Arrascaeta, porque ficou nítido ali, né, pelo VAR mesmo, que o jogador do Corinthians realmente deu ali, né, uma riscada ali no pé de Arrascaeta, né, e como a gente sabe, a Arrascaeta vem de várias lesões, né, então muitas pessoas podem comentar, né, dizer que foi leve. Pode ter sido leve para um jogador que não vem de tantas lesões como o Arrascaeta, né? Vem e está se recuperando aos poucos. Mas para alguém que passou, né, por uma cirurgia no tamanho que ele passou e várias lesões que está vindo com muita frequência, né? Tanto que tem jogos que ele tem que ser substituído bem rápido por conta dessas lesões, né? Então, realmente ele sentiu a dor, né? Ali não foi teatro, ele não simulou pênalti, foi realmente pênalti. Essa é a minha opinião, mas deixa a sua opinião aí. E galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa o like para nos ajudar aí no crescimento do canal, né? Porque se tem like, o YouTube divulga o vídeo e vocês sempre vai ter os vídeos do canal. Lembrando aí de deixar o inscrito, né, para a Sport TV, né, no programa Fechamento, né, e claro, vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais vídeo e vamos ficar focados. E não esquece, galera, de divulgar, né, o vídeo aí para seus amigos. Até o próximo vídeo.